Louvemos o Senhor. A teu nome toda honra, glória e louvor. Bendito é o Senhor que vive e reina, governa para todo sempre. Obrigado por nos dar o privilégio de estarmos mais uma vez nesse congresso, nesse tempo de reflexão, nesse tempo de determinação, nesse tempo de orientação para as missões que o Senhor tem confiado aos teus filhos. Obrigado, Senhor, por trazeres em segurança teus filhos de longe, do interior do nosso país, a capital, em um tempo difícil, de muitas dificuldades, mas que o Senhor nos tem dado a graça de não matarmos a cultura da evangelização. Obrigado, Senhor, por nos dar esse privilégio, após o ano passado não sermos impedidos de estar presencialmente. E obrigado porque nesse 7º congresso acreditamos que a tua perfeição está no nosso meio, nos conduzindo em toda a verdade. Aviva-nos pela palavra e vem agitar o espírito de cada um dos teus filhos e filhas aqui presentes. Aos que vieram, Senhor, com seus próprios projetos e programas, saiam daqui com os teus. E que a tua presença, Senhor, possa nos conduzir naquilo que é a verdadeira missão, até que se torne cultura. No santo e poderoso nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Aleluia. Quero louvar a Deus por esse dia, por esse congresso. Denilson, Deus abençoe. Aí, pregador, palavra forte. Amém. Quem foi abençoado? Quem foi abençoado? O amado Amarildo Ribeiro foi bênção. Amém. Então vamos levar essa consideração dessas palavras até que se torne cultura. Amém. Quem veio de longe? Quem veio de longe? Os que vieram de longe estão ali, graças a Deus. Amém. Acreditamos nós que esse congresso tem sido uma grande bênção. É o Congresso Nacional de Missões. O ano passado deu uma quebra, 2020, né? Porque eu tinha dito ao Denilson que se não acontecesse qualquer coisa, esse espaço não seria suficiente. Então, acredito que quando a Covid for completamente declarada extinta, então não haverá espaço para muita gente. E acredito que o 8º congresso, o 9º, 10º será estupendo. Amém? Porque o tempo também funciona para o crescimento. E quando temos essa quebra, afeta a todos. Mas o Senhor é bom. Eu queria ler com os irmãos Gênesis capítulo 12. Denilson, me deu água, tá aí? Obrigado. Gênesis capítulo 12, quem já achou, diga amém. Qual é o tema? Amém? Então estamos a falar da cultura evangelística, né? Vamos lá. Gênesis capítulo 12 está dito o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te farei uma grande e o nome se tu abençoarei e amaldiçoarei, e em ti serão benditas todas as famílias. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara, e Ló foi. Tinha Abraão 75 quando saiu
levou Abraão consigo, sua e a Ló, filho do seu, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Arã partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor, Abraão lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua, ficando em Betel ao ocidente, e aí ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Amém? Deus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui e nos ensinas os teus preceitos, e que a tua graça, Senhor, possa nos iluminar para a cultura evangelística no nome de Jesus. Fale conosco, fale com cada um de nós. Fale com cada um de nós. Aviva-nos para o Evangelho. Aviva-nos, Senhor, para a evangelização. Aviva-nos, Senhor, para entrar nos campos onde o Senhor quer levar verdade, salvação e transformação. Levante homens e mulheres nessa sala, e aqueles que vão assistir a posteriori, os que vão ver nos vídeos, que vão assistir, Senhor, nas redes sociais, que a tua glória, Senhor, também os alcance e mova seu coração para o verdadeiro sentido da cultura da evangelização. No nome de Jesus. Amém. Tome seu assento e obrigado. O fundo só no fim, né? Bênção. Aleluia. Onde estão aqui os evangelistas? Vai ver aqui muitos aqui, os tratores do evangelho, né? Deus abençoe. Vamos aí então conversar um pouco. Eu estive a ler aqui uma definição sobre cultura, que na verdade também nasce do latim, né? Cultura, que achei interessante. Ele diz o seguinte, se no Wikipédia, é um conceito de várias acepções, sendo a mais corrente, especialmente na antropologia, né? Eu estudo de antropos, homens. A definição genérica formulada por Edward Taylor, ele diz o seguinte, que cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Embora isso tenha sido mais tarde problematizada, e a definição fica muito difícil, interessou-me também como os romanos na antiga Roma entendiam cultura. Eles diziam o seguinte, que essa cultura, que tinha a sua etimologia do termo agricultura, do latim culturae, que significa ação de tratar, cultivar e cultivar conhecimentos. Esse era o pensamento dos romanos antigos, já que o termo cultura tenha vindo da agricultura, um termo pecuário, né? Cultivar conhecimento, o qual originou-se de outro termo latino, que é colere, que quer dizer cultivar as plantas. Então, quando falamos de cultura, pelo menos dentro daquilo que são as etimologias, estamos sempre diante de alguma coisa que se cultiva, alguma coisa que se trata, alguma coisa, né? Se deixares o teu jardim por algum tempo, sem o cultivares, né? Ela murcha, né? Você vê as plantas tristes, se você não rega, se você não poda, elas vão ficando tristes. Até pode levar algum tempo a morrer, mas em algum momento elas chegam a secar. Mas quando você rega pela manhã, no fim do dia, elas parecem que agradecem, elas florescem, elas riem para ti. Então, se a cultura, ou o termo cultura, nasce deste conceito, então, até que se torne cultura, precisa também da nossa agricultura, ok?
Precisa da nossa agricultura, precisa do nosso pensamento cultivador. Ou a cultura que buscamos é cultura que cultivamos. Nós só teremos a cultura que cultivarmos. Se nós formos cultivar essa cultura do evangelismo, da evangelização, nós certamente teremos os frutos maravilhosos desta cultura. Agora, pensando com essa mente da cultura, já que também tem muita gente que está vindo aqui do interior, né? Tem aqui pessoal que vieram do Uíge, do Cubango, mas de onde? Zaire, Kwanza Norte, Malange, Zaire. Luanda é que começa a se desviar da proposta da cultura, né? Ou do cultivo. Só ficou já lá na funda, né? E uns tios que não querem deixar mesmo o mato cultivo aí no quintal. Mas aqui até árvore cortam, né? Para construir casa, para meter cantina, ou rolote, tiram a árvore, ninguém liga para isso, né? Mas os que vêm do interior conhecem um pouco de cultivo, ou não? Embora que também alguns estão a abandonar. Eu penso que seria, se tivesse falar de finanças, ia criticar muito, né, os angolanos, porque nós não gostamos de cultivar. Esperamos mesmo só concurso público para entrar no Estado, para te pagar 30 mil. Né? No emprego do Estado. Te pedem sexta classe. Quando se você fizesse cultivo, né? Ou criasse embora galinha, 2 pares de galinha ali, 1 ano depois já tem 100. Cada galinha está 2.500. Mês pode ter mais do que 30 mil, mas como nos meteram na mente que é concurso público, é fila grande, né? Então, cultura tem a ver com cultivo. Quando a VPN propõe esse tema, ele não está a propor apenas um tema, está a propor um desafio. Não é apenas uma profecia, principalmente porque aqui está cheio de pentecostais, acredito. Né? Estou a ver já o vosso fogo aí. Né? Então, está cheio de pentecostais. Os pentecostais gostam de profetizar coisas que eles não vão fazer. Ou não? Se você me levar mal, eu também sou. Amém? Então, vamos lutar aqui. Eu profetizo que vais ter uma mulher bonita, mas não conquista. Você está a profetizar que não fala, não... Ou não? Nunca deram conta disso? Eu profetizo prosperidade na tua vida. Está a dormir até as 10. Até mesmo que a prosperidade vai fugir, vai falar, não, eu acordo cedo, você está a dormir, eu estou embora. Ou não? Então, até que se torne cultura, não pode ser uma profecia apenas. Essa é uma proposta de vida. Tem que ser um investimento. O professor disse aqui que o moço de Elias foi 7 vezes. Quer dizer que é um cultivo. Foi ver, voltou, não está. Foi ver, voltou, não está. Foi ver, voltou. Você tem que ir várias vezes. Olha, e se cultura tem a ver com cultivo, o tipo de terra também determina o investimento que você vai colocar se você quiser cultivar. Existem terras fáceis, outras nem tão fáceis assim. Existem terras difíceis de se cultivar. Amém? Então, o conhecimento global do serviço que nós fazemos, aonde nós fazemos, também determina o sucesso do resultado que teremos. Aí a pergunta é, estamos a cultivar a cultura do evangelismo? Temos cultura da evangelização? Onde é que estamos a cultivar esta cultura? Quais são as culturas que nós encontramos aonde nós queremos implantar a cultura da salvação? Todos esses estudos precisam ser feitos por nós. Ao terminar desse congresso, precisamos levar conclusões do que aprendemos, o que colhemos, o que vamos mudar a partir de hoje, o que vamos aplicar ao começar hoje. Amém? Quais são as nossas estratégias, quais ferramentas vamos usar? Porque muitas vezes a estratégia usada num país poderá não dar certo aqui no nosso. E numa província poderá não ser da outra. Então precisamos saber qual é o melhor caminho para cultivarmos. Amém?
Vamos considerar que o evangelho seja, né, o que queremos produzir. Se nós estamos numa área de cultivo, sabemos que existe terras próprias para produzir arroz, ou não? Você não produz milho onde produz arroz, não pega. Onde você produz arroz tem que ter muita água. Aquela terra assim toda. Quem segue notícias já sabe que em Benguela apanham arroz, né? Só quem segue notícias. Tem Benguela aqui? Irmão de Benguela? Viram de Benguela? Os que viram de Benguela. Só tem aí o homem do som. Perdeste arroz. Em Lubito apanharam arroz. Aí um contentor caiu, deixou cair um saco de arroz. Os populares pararam o carro e levaram. E é incrível como é que ladrão cria miséria e miséria também cria ladrões. Ladrões da pátria criaram miséria. Agora os miseráveis agora também viraram gatuno. Antigamente, quando você visse alguém parou o carro avariado, você até lhe ajudava, mocota, levanta o pneu para ir. Agora levam a mercadoria. É fome, amém? Mas eu não sei se é mesmo fome, só é cultura mesmo de ladruice já. Porque nos anos 90, quando eu era criança, cultura da fome não fazia gatuno, fazia inventores. E tinha uma frase assim bem antiga: angolano inventa, é a fome. O angolano, quando tinha fome, antes inventava. Hoje, quando tem fome, rouba. Então, desse tempo para cá, se cultivou uma cultura do roubo. E quem cultivaram essas culturas? Os governantes mesmo. Amém? Por exemplo, isso que eu estou a falar aqui agora. Há muitos crentes que não conseguem falar. Tem medo. Então, você tem medo, você faz outra coisa. Deixa eu falar isso. Porque como eu não tenho medo, entendeu? Porque o agricultor, nem todo mundo produz tudo. Você tem que produzir na tua área, identificar qual é a tua área de cultivo na cultura do reino. Qual é o meu papel? Qual é o meu trabalho? Existe profeta do rei, dos reis, que falam com os reis, fala assim: você é pecador, João Batista, amém? Não tem medo de perder a cabeça. Mas uns ficam calados. Não, eu não concordo, mas também não posso falar, dado que, com tanto que no que tange. Ou não? Pois bem, então estamos aqui a refletir cultura. O que estamos a cultivar e o que queremos colher em seguida? E qual é o target, qual é o alvo? Daqui a quanto tempo? Se nós trabalharmos desse jeito, daqui a 3 anos, o que vamos alcançar? Daqui a 5, o que vamos alcançar? Às vezes eu percebo que quando se vive sem alvos, as pessoas vivem apenas a calhar. E eu não concordo muito com quem reclama de coisa que ele não sabia se era o que ele queria. Tipo, ele está reclamando de uma coisa, ele pergunta bem o que? Ele também não sabe, ele só... eu não sei o que é, mas tem o direito de reclamar. Do que? Do nada só. Acho que as coisas não estão a correr bem. Então, tá bom, correr bem significa o quê? Seria o quê? Há dias atrás, um jovem veio ter comigo, após me ligar: pastor, essa aqui mesmo é a última pessoa que eu estou a falar contigo, com ele, vou morrer, vou me matar. Disse: antes de me matar, vem daqui. Não vou te impedir de morrer, mas vem, só quer falar contigo. Ele ganhou coragem, veio ter comigo, disse: minha vida não está boa, não sei o que e tal. Eu disse: o que é vida boa? Não, alguma coisa só. Não, me fala, tua vida ia ficar boa como? Porque tem umas pessoas que, se eu lhe falasse para vir ter comigo, não iam conseguir vir porque não tem perna. E você veio, o que é vida boa para ti? Porque os que não têm perna acham que não têm vida boa na cadeira de roda, mas tem vida boa deles, aí na roda. Pelo menos não anda uma coisa gira por eles. Para ti, o que é vida boa? Não, uma vida pelo menos estável, a pessoa tem pelo menos que dar nos filhos e tal. E assim, teu filho, quando você morrer, é que vai ter vida boa, com o pai que se matou. Eu quero só que você me explique o que é vida boa. Infelizmente, as pessoas não têm definição do que é a vida, do que... E precisei lhe explicar o que eu quero começar a falar com os irmãos hoje. Primeira coisa, quando você lê a Bíblia seriamente, você vai perceber que a Bíblia não é um livro de história dos homens.
Não, a Bíblia é um livro da história de Deus. E os homens entraram na história de Deus. Logo, se a história de Deus não é tua, então você não tem conceituação para dizer que a tua vida está boa ou má. Porque a vida não é tua, a história não é tua, a história é alheia. Você só está a servir na história que não é tua. Então, se o dono da história te meteu na história para passar fome, como é que você diz que não, a minha vida não está boa? Como é que tua vida não está boa, a tua história não está boa, se a história não é tua? Quando começamos a perceber que na verdade a Bíblia tem a ver com Deus, e eu apenas sou um instrumento de Deus para a sua própria história, então eu vou cumprir meu papel. Você sabia que há muitos atores que lutam para servir só um papel na história de um filme no Hollywood? Ainda que a história dele no filme é só lhe dar um soco e morrer. Ele se inscreve e fala: entrei no filme Wakanda. Eu sou aquele que lhe deram um soco e caiu. Sou eu. Ele tem o prazer de fazer um papel naquele filme. E muitas vezes fez história de bandido, de rei dos bandidos. Mais tarde vai fazer de artista. Mas aceitou os papéis que lhe foram dados. Agora imagina que Deus seja o produtor da história. E Ele me colocou no filme dele. Tive o privilégio de nascer em milhares e milhares de espermatozoides. Deus escolheu que eu nascesse para participar da história dele. E o papel que Ele me deu é este. E você está a falar que não está bom. Assim o produtor errou em te dar esse papel que você não quer cumprir. Quando eu acabei de conversar com ele, falei: agora vai em casa, se mata em paz. Depois disso, chegou em casa, me ligou, disse: ah não pai, velho, assim como é que eu vivo essa história? Sofre na paz, sofre dando glória a Deus, sofre exaltando, sofre servindo, ou se mata. Aleluia. E ele permanece vivo até hoje. Porque ele entendeu que a história não é dele. E o evangelismo é sairmos à rua para explicar às pessoas que você não está vivendo a vossa própria história. E você não pode falar: a vida é minha, vida. Pessoas que te atropelam morrem, a vida é tua assim como? Uma coisa te panca, morre, a vida é tua como? E tem pessoas que dizem: ah não, Deus é mau, matou minha mãe. Deus não mata, Deus desliga. O aparelho é dele. Ele sabe quando desligar, ele reclama a vida. Matou quem? Assim você entrou aqui no culto, desligou teu telefone, você é mau. O telefone está te falando: me desligaste porque és mau. Eu te comprei. Juntei dinheiro, te comprei nos congolenses. Tu a desligar, eu sou mau. É assim que se falam que Deus é mau porque desligou alguém. E para Deus ninguém está morto, nem os mortos. Quem estaria morto para Deus? Alguém que está vivo sem Ele. Esse sim está morto. Aí, entendendo esse campo, eu gostaria bem calmamente que os irmãos percebessem o que aconteceu com Abraão aqui em Gênesis capítulo 12. E nisso se assenta toda a simplicidade da hermenêutica bíblica. Deus chama Abraão já com 75, quer dizer, no nosso tempo ele chama velho. Jacota. Abraão já era velho e tinha uma mulher que era estéril. Abraão não tinha filho, tinha um escravo e tinha um sobrinho, filho do irmão dele, que lhe seriam herdeiros. E Deus lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, que te levarei para uma terra que te vou mostrar. Abraão sai. E Deus lhe promete que ele faria pai. E Abraão não tinha filho. Eu quando penso assim, Deus escolheu a nação de Israel, eu pergunto: escolheu como? Eu creio que Deus não escolheu Israel. Deus fez Israel. Porque escolher é uma coisa que já estava. Eu vou na praça, escolho uma sapatilha que já está. Deus não escolheu, Deus fabricou Israel. Porque Sara não fazia filho.
E Deus fez Sara fazer. Então ele não escolheu uma coisa que ele que fez. Então o termo escolhido ou eleito precisa ter outro sentido. Mais do que o sentido simplesmente de achar alguém e lhe escolher. Aí Isaac não nasceu normal, nasceu de milagre. Quando ele casa também, a mulher dele não nascia normal, também nasceu de milagre. Quando Jacó, que pega a primogenitura, escolhe uma mulher, também não nasce normal. Mas o que acontece com Abraão é que a promessa que Deus fez a Abraão tinha apelação para a cultura. Deus disse a Abraão o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. No primeiro versículo, Deus está dizendo assim: deixa o teu e vá para o meu. Eu quero que você perca o teu em detrimento do meu. Então o evangelho começa aqui. E o primeiro ganhador de alma é o que está a falar com Abraão. Deus está a evangelizar Abraão por causa do programa dele. Eu tenho um programa. Eu tenho um programa e eu vim te contar. Mas esse programa não acontece se você não deixar tua cultura pela minha cultura. Então o verbo usado por Deus já é um verbo do evangelho. Porque sai, subentende vai. Não há como dizer sai sem falar vai. Ou não tem como falar ide sem falar sai. Então no sai estava subentendido o ide. Então Deus fala com Abraão para sair, porque o verbo da evangelização já estava incluso. Então sai e te levarei e te mostrarei. Então aqui tem a partir do percurso e a chegada. E este pensamento precisa cobrir o espírito de todo ganhador de alma. A saída, o percurso e a chegada. Na saída eu preciso de uma decisão. No percurso eu preciso de entrega, de paciência, de estratégia. E na chegada eu tenho um Deus que é glorificado, porque Ele cumpre exatamente o que prometeu. Então Abraão sai. Abraão evangelizado sai. Só que Abraão percebe que quem falou com ele lhe deu uma missão para ele. Deus falou com Abraão na primeira pessoa. Só que Abraão não pode sair sem primeiro transfundir essa mesma cultura para sua família. Porque Abraão não era só Abraão. Abraão era quem estava com Abraão. Ele levou sua mulher, porque eles são uma só carne, e levou seu sobrinho, porque o irmão já não estava vivo e ele era pai do seu sobrinho. Então a cultura dos seus, que foi dada a um homem, agora ele está a transmitir para sua família. É um percurso difícil, pelo menos desconhecido, porque ele só conhece a terra que está a deixar, não conhece a terra que vai alcançar. Mas ele ainda se confia em quem fala com ele e vai. Note que Abraão não tinha Bíblia para ler. Abraão não tinha livro de Gênesis, não tinha livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, não tinha nenhum livro, não tinha livro de Reis, não tinha história anterior, não tinha uma revelação para ler. Ele tinha apenas uma voz e obedeceu. E nós com 66 livros resistimos. E vai. Abraão sai e vai. E enquanto Abraão vai, levando sua família, seus bens, ele caminha. E nós lemos aqui que parece que Abraão é apenas um peregrino. E ele diz assim: te farei uma grande nação.
primeiro no singular, eu te farei a ti uma grande nação. E depois diz assim, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Por que na promessa de Deus estava incluso o nome de Abraão? Se a história de Deus, por que o nome de Abraão tem de ser grande? Na verdade, aqui está uma das grandes características, e principalmente nós temos tendências a confundir isso, os homens de Deus. Os homens de Deus. Ontem ainda um filho me perguntou, mas velho, estás há muitos anos a pregar, todo mundo te conhece, parece que você não se importa muito com isso, será que você não se sente tentado a se exaltar? Disse eu, exaltação é quê? Eu não conheço esse verbo, é verbo alheio de Deus, eu só conheço o verbo se humilhar, que eu trabalho todos os dias, e eu não vejo maneira de ficar feliz, se exaltando. Eu sou do Cazenga, mano. Cazenga não é exaltado, nem nada. Amém. Porque quando eu leio a Bíblia, meu verbo é só humilhar-vos. O verbo de Deus é te exaltar. Esse é dele, é trabalho dele. Meu verbo é humilhar. Então eu tenho que trabalhar nesse verbo todos os dias. Não vejo interesse em usar verbo alheio, como se fosse meu. É daí que vocês morrem a usar verbo alheio. Você usa o teu. Mas tem uma promessa que engrandecerei o teu nome. Mas por que engrandecer o teu nome? Porque sempre que você vive para a glória de Deus, ou vive engrandecer o nome de Deus, Deus faz com que o teu nome, ou o nome que faz o seu nome grande, seja acarretado pelo seu próprio nome também. Isso não significa que você tem de trabalhar pelo teu nome. Teu trabalho é trabalhar pelo nome de Deus, e Deus arrasta o teu nome no nome dele. Olha só, o grande professor disso na Bíblia para mim é João Batista. João Batista recebeu visita dos fariseus e lhe perguntaram assim, Denilson, és tu Cristo? Disse, não sou. És Elias? Disse, não sou. És então o profeta? Também não sou. Então você é o quê? Para não responder ao que nos enviou. Se você não é Cristo, não é Elias, não é o profeta, então estás a batizar para quê? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não disse, perceba, ele não disse, eu sou a voz que clama. Não, disse, sou a voz do que clama. Ele estava a dizer, nem sou eu que estou a clamar, eu sou a voz dele, que está a clamar é outra pessoa. Então o que João Batista está a dizer, é, eu não sou. Você está a me perguntar quem és, eu não posso me apresentar porque eu não sou. João Batista fazer isso estava a atribuir o poder a quem é. Disse, eu não sou digno, mas vem aquele do qual eu não sou digno de baixar e desatar as correias das suas alparcas. No dia seguinte vinha Jesus e disse, este é aquele que eu vos disse ontem, não sou digno, está aqui ele, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, perceba, vamos deixar isso por fim, estamos no congresso, deixa que os irmãos percebam, para não roubar meu tempo. Porque também o vosso aleluia rouba meu tempo de pregação. Denilson daqui a pouco vai me receber o púlpito. Perceba. Agora perceba comigo, igreja. Passado o tempo, João Batista já lhe cortaram o pescoço. Jesus está no monte. Elias e Moisés aparecem, transfigura a aparência do seu rosto. Quando disse, Pedro pergunta, mestre, se tu és o Messias, está onde Elias? Não era necessário Elias vir primeiro? Jesus disse, Elias já veio. Não o perceberam. Então entenderam ele que se referia a João Batista. Agora aqui complicou, porque Jesus confirma que Elias é João Batista. Ou João Batista é o que veio no espírito de Elias. E quando perguntaram a Elias, disse, não sou. Pergunta a Jesus, disse, é mesmo ele. Estão a se contradizer. A pergunta é, quem está a mentir aqui? Quando o anjo Gabriel aparece a Zacarias, disse, ele virá no espírito de Elias. Falou no pai dele. João Batista, és Elias? Não sou. Jesus, ele é quem? Elias. Mas João Batista então está a mentir por quê? Não está a mentir. A questão é só uma, ele não veio se apresentar. Ele veio apresentar Jesus. O ministério de João não era se apresentar. Oh, aleluia!
Eu não preciso falar que sou apóstolo para ser apóstolo. Não preciso falar que sou pastor para ser pastor. Não preciso falar que sou evangelista para ser evangelista. Eu só preciso apresentar Cristo. A tua missão não é se apresentar, é apresentar aquele. Por isso, Jesus perguntou: o que os homens dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Jesus fez em seguida? Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: tu és Pedro. Se você fala o meu nome, eu falo o teu. Se você fala o meu nome, eu falo o teu. Se você fala o meu nome, eu falo o teu. Se você fala do meu nome, eu falo do teu. Aleluia. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos. Mas quem me testificar diante dos homens, eu o testificarei diante. Amém. Aqui se entende que está dito: engrandecerei o teu nome. Então meu trabalho e nossa missão, nossa cultura, não é falar de nós, não é falar da nossa igreja, não é falar da nossa denominação, não é falar da nossa comunidade, não é falar dos nossos dons. É falar do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Libertador. É falar de Jesus. Agora, quando você fala bem de Jesus, Jesus fala bem de você. Engrandecerei o teu. Então, engrandecer o teu nome não pode ser um programa nosso. Estou a trabalhar minha imagem. Já ouviram falar isso? Estou a trabalhar a imagem do meu ministério. É ali que quando vem VPN não contribuis, porque você só trabalha o teu ministério. Você pensa que a história é tua, que o ministério é teu. Já ouviram a expressão meu ministério? É isso. O pronome é possessivo meu. É por isso que eu fico com muito medo de muitos jovens abrir muitas igrejas. O maior medo que eu tenho é que ele vai morrer. E o meu vai deixar muitos problemas nos outros. Filho vai falar a igreja do meu pai. Colega vai falar, começamos junto. Outro tipo, amado, você não sabe a confusão que igrejas dão, mano. Ah não, mas Assembleia de Deus está há muito tempo. Não é igreja de ninguém. Igrejas como Pentecostal não é igreja de ninguém. Começou com os missionários ali, começaram a falar língua, saíram, foram nos barcos, foram em outros países, fizeram a comunidade pentecostal. Dono é quem? Ninguém. Batista, quem é o fundador? Quase ninguém. Os presbiterianos? Ninguém. Essas igrejas começaram como movimentos que aconteceram e não como projetos pessoais. Por isso, igrejas que começam como projetos pessoais trarão muitos problemas daqui a mais alguns anos. Principalmente quando o líder morrer. Eu já vos disse que eu não tenho medo de falar coisas. Nós estamos num congresso para refletirmos o que vai ser de nós e da cultura que queremos deixar. Eu temia muito, por exemplo, sobre a Igreja Universal, que quando Edir Macedo partisse, teria muita confusão. A igreja iria se partir. Só que eu estava errado, se partiu antes. Porque quando a igreja é personalizada, ela acaba sofrendo as consequências da pessoa que a personalizou. Porque a igreja fica forte enquanto é forte quem se diz dono dela. Sabe qual é a vantagem da igreja ser só de Jesus? É que Jesus nunca vai ficar fraco, nunca vai morrer, nunca vai cair, nunca vai pecar. Aleluia! Tudo que podemos temer no homem, Jesus já sofreu, já se fez pecado, já caiu e levantou.
já morreu e reviveu, já desceu e subiu. Quando estamos a falar que até se torne cultura, não estamos a falar cultura de cada um ter ministério dele. O que eu estou a vos falar hoje pode ferir alguns irmãos, porque eu posso ter autoridade para falar disso, porque muitos estão aqui, têm a idade que eu tenho só de ministério, de pregação mesmo. Vossa idade é o tempo que eu prego. E já apareceu uma pessoa, porque segundo o teu ministério já podias abrir uma igreja, já podias abrir. Eu falo, você não tem ideia do que é você mortal se meter a fazer coisas que você não vai sustentar sempre. Você não vai viver sempre. Guarde isso, escrevam isso. 7º congresso, guarde o que eu estou a lhes dizer. Pode ser daqui a 50 anos, vão morrer. Vão. Se Jesus não voltar, bacocufa, vão lingar. You will die. Há muita gente que queria ir no TB Joshua. Quando o TB Joshua estava vivo, quem queria mais? Quem queria ir lá? Na sinagoga? Não queria. Na verdade, eles queriam ir no TB Joshua. Não queriam ir numa igreja, queriam ir num homem de Deus. Eles queriam ir num dom. Num homem que tem dom. Eu gostaria muito de conhecer a Coreia. Ter conhecido o David Wong Shaw. Foi embora. Valeu a pena, um homem de Deus grande. Impactou-nos muito a ler os seus livros. Oramos bastante. Quem não quis subir à 4ª dimensão? E descobriu uma 5ª depois disso. Ou não? Quando estamos a falar de cultura, estamos a dizer que a história é de alguém. E este alguém falou com alguém. Este alguém falou com outros. E saíram a caminho da história. Só que Deus disse que eu te levarei para uma terra, que eu te mostrarei. Abraão chegou lá em Canaã e Deus lhe disse, te darei essa terra, já a tua descendência. Ele já não está mais. Tua descendência. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias. Nota, primeiro era ele, depois era a sua família, depois era a nação dele, agora já é todas as famílias. O que Deus está querendo lhe dizer é, o que eu estou a falar contigo, só estou a começar contigo, mas tu não és o fim. E aqui está a revelação do evangelho começar de Abraão. Que o evangelho, na verdade, era a história de Deus revelada aos homens. Ali então Abraão sai. Quando Abraão está a morrer, ele fala com Isaac. Disse, sabe onde estamos aí, filho? Sei. Estamos indo para onde? Para a terra. Estou a morrer. Deus veio a Isaac, ele repetiu as promessas que fez no pai dele. Eu falei com teu pai, mas ele não tem vida suficiente para ir onde eu estou a lhe levar. Vai você. Isaac está a ir. Morreu também. Jacó seguiu. Jacó morreu também. José recebeu os irmãos, envelheceu, disse nos irmãos, quando o Senhor, nosso Deus, vir nos buscar, não me deixam aqui. Levam só meus ossos para a terra. E aqui tem um projeto que Deus, querendo que a mensagem passasse em todas as culturas, Deus não estava a dar uma terra ao povo que fosse fixa. Deus tirou Abraão de uma terra fixa e lhe prometeu uma terra sem lhe dizer se era fixa ou não. E lhe disse, essa terra por onde passa, darei a tua descendência. Só que ele só está a passar, não está a ficar. Quando tem fome, ele vai para o Egito. Quando passa fome, volta. Vai a Aram, vai a Negueb, vai e ele gira, vai marcando. Em cada terra, Abraão só fazia 3 coisas. Cavava um poço, levantava um altar, estendia a tenda. Ele cavava um poço, levantava um altar, estendia a tenda. Cavava um poço, levantava um altar, estendia a tenda. O que Abraão estava a dizer? Que nós temos uma cultura. Porque quem tem altar tem Deus, quem tem tenda tem família, quem tem poço tem riqueza. E então ele está a dizer
que a nossa cultura em Deus é na verdade isso, é estabelecer onde nós chegamos: Deus, família e a prosperidade a seguir. Deus, família e a prosperidade a seguir. Abraão saía de uma terra, mas deixava os altares, deixava os pontos. Há muita gente que diz assim: ah, Deus foi injusto. Por quê? Porque mandou o povo dele substituir a terra dos cananeus. Primeira coisa, tenho que explicar nos cananeus que a história não é deles. A terra não é deles. A terra é do dono da terra, daquele que fez os céus. E Abraão ocupou aquela terra de uma maneira espiritual. Foi botando lá altares, poços. Eles passavam, mas deixavam as marcas. Se nós lemos Binu, vamos compreender que hoje, até hoje, nós somos peregrinos. Está-me aonde? Por que até hoje somos peregrinos? Por que esse sai nunca acaba? Por que a peregrinação continua? Então eles vão. Por todas as terras aonde eles vão, ele quer estabelecer cultura. Uma leitura rápida na Bíblia, vamos compreender que o próprio Deus sempre quis que o Evangelho fosse dominar as culturas por onde eles estavam. E Deus nunca quis que Israel fosse uma nação igual às outras nações. Nunca. Deus nunca projetou Israel como uma nação normal, mas como uma nação entre as nações, que faria Deus ser glorificado. Lembra, por exemplo, quando você lê todas as histórias bíblicas, você vai perceber que, inclusive, quando Deus levava o povo ao cativeiro, porque Deus é que permitia, era para que no cativeiro eles fossem evangelistas. Então, por que chegou à conclusão que vamos adorar Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque o fundo não era lhes prender. O fundo de Deus não era pegar Israel e lhes levar preso. Era lhes levar num sítio onde eles podiam libertar. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego vão presos, eles estão a aprender quem libertam os outros. Nabucodonosor olhou para a fornalha e disse: não lançamos 3, estou a ver 4. E o quarto tem a aparência do filho dos deuses. Sadraque, saiam! Quando eles saíram, só saíram 3. Mas quando saíram, ele já disse: agora vamos adorar o quarto. Eles estabeleceram cultura. Aconteceu a mesma coisa com Daniel. Lhe lançaram na cova dos leões. Quando saiu da cova, o rei já estava adorando Deus de Daniel. Aconteceu a mesma coisa no tempo de Esther. Então, por que eles que vão presos é que libertam os que lhes prendem? Porque Deus não nos colocou nas nações para vivermos a cultura das nações, mas para mudar as culturas das nações, estabelecendo as nossas culturas. Mas qual é o problema? Por não entendermos isso, mundanizamos a igreja, mundanizamos o evangelho. E as pessoas não precisam mudar, só precisam se adaptar, só precisam vir ao culto. Amado, precisamos mudar essa mentalidade. Temos que saber que em todas as fases da história, mesmo quando o povo de Israel estava no cativeiro, eles não estavam presos, eles estavam a libertar os que lhes prenderam. O fim de todo o ato de Deus é a glorificação do nome de Deus. Vou lhes contar uma coisa que me admira. Sabe no tempo que a arca de concerto ainda estava na casa de Eli? A arca de concerto era terrível. Quem toca na arca morria. Mas porque Deus queria que o povo se arrependesse, deixou os filisteus levarem a arca. Imagina a arca que Uzá só a tocar morreu, os filisteus levaram. Naquele instante, Deus sacerdotizou os filisteus só para levarem a arca. Não lhes aconteceu nada, levaram. Não é
que Deus se agradava. Aqueles não eram de Levi, não eram sacerdotes, levaram como? Sem morrer. Disse, não, porque eu quero fazer uma coisa, deixa ele levar. Leva. Chegaram lá, meteram no templo dele para dizer assim: prendemos o Deus de Israel. Lhe meteram assim, arca do concerto, estátua de Dagon. Estátua de Dagon assim, bem big, de pé. De manhã cedo encontraram queda. UFC, MMA, uma queda já. Os homens pegaram, levantaram a estátua. No dia posterior, perna, os braços cortados. Praga na cidade. Os feiticeiros vieram e disseram assim: olha, essa caixa aqui é melhor não devolver. E não vamos devolver assim, vamos devolver com oferendas, porque esse Deus é terrível. Você acha que a arca foi ali à toa? Não. Deus entrou naquela nação para mostrar quem ele era. O fim de todo o ato de Deus é seu nome glorificado. Por isso, quem colabora com a glorificação do nome de Deus terá seu nome engrandecido. Não é por causa do meu nome, é por causa do nome. Essa deve ser a cultura da igreja. Só que, Denilson, nós temos um problema. Todos nós gostamos de nos adaptar à cultura humana. Talvez por sermos humanos. Eu já expliquei isso num concerto qualquer, bem rapidamente, que era uma chega. Em Deuteronômio está dito assim: quando entras na terra que o Senhor teu Deus te der, e pedir um rei, segundo o coração dos homens, ou pedires um rei para vos governar como as outras nações, peçam um rei conforme eu vos dizer. Afinal, aquela orientação era profecia. No tempo de Samuel, o povo viveu mesmo: nos dá um rei, porque queremos ser como as outras nações. Samuel ainda discutiu com ele, disse assim: não, Moisés, Abraão, vosso pai, nunca precisou de rei. Isaac, Jacó, José, Moisés saiu do Egito, entraram em Canaã, nunca precisaram de rei. Hoje vocês querem rei para quê? Nós temos um rei no céu. Deus disse: Samuel, por que você está discutindo com ele? É a mim que me negaram, não é a ti. Lhes dá rei. Lhes dá. Estás a insistir por quê? Eu gosto da relação de Deus com Samuel, muito intensa. Porque havia momentos que Samuel queria segurar um caso. Deus já disse: chega, para. Por que tem dó de Saul? Me larga. Deixa já, rasgou o tempo. Então Samuel gostava de interceder, era um grande intercessor. Mas nesse momento Deus é que está a dizer: Samuel, lhe dá o rei. Eles disseram: vão, voltem mais tarde aqui para Ramá. Quando eles voltaram, Saul foi dado para ser rei. Só que a seguir, Saul falha e Deus dá um rei segundo o seu coração. Nota, segundo o coração de Deus, não é dar um rei homem. Porque ter um rei homem era segundo o coração dos homens. E Deus deu um rei homem. Mas só porque já havia no coração dos homens que se desse um rei homem, Deus também deu um rei, um homem, que era segundo o seu coração, para o reinado que era divino. Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso. Mas, amados, está a entender? Está para entender? Aí Deus dá Davi como rei. Só que em Deuteronômio existe regras de como o rei podia se proceder. Diz que o rei não podia ser dado a mulheres, não podia acumular cavalos, não podia acumular ouro e prata. Só que quando você estuda Davi, teve 8 mulheres, acumulou cavalos, falhou. Salomão não precisa falar dele, falhou. Roboão falhou. Dividiu com Jeroboão, falhou. O reino do norte não teve rei segundo o coração de Deus. Então esse rei é quem? Que em Deuteronômio se disse que tinha que ter essas qualidades todas. Não se estava a falar de qualquer outro homem. Só que o que aconteceu é o seguinte. Líderes, por favor. O que aconteceu é o seguinte:
Deus está aqui como se um Deus democrático. Não, ele é teocrático, mas age como se democraticamente. O povo pediu um rei, disse: está aqui um rei, segundo o meu coração, tomam. Eu não gostaria que vocês fossem como outras nações. Já que vocês querem ser parecidos às outras nações, está aqui um rei homem. Só que Deus sabe que nenhum desses reis vai cobrir ou vai cumprir o objetivo traçado em Deuteronômio. Todos falharam, todos pecaram, todos erraram. Mas o projeto de Deus é qual? Deus quer um povo que ele é rei desse povo. Deus quer um povo que ele é rei desse povo. Mas como povo que não é o objetivo principal, porque Deus disse a Abraão: te farei uma nação, mas depois diz assim: serão benditas todas as famílias da terra. Ou o objetivo de Deus não era só Abraão sem a família dele, não era a família dele sem a nação dele, e não era a nação dele sem as nações de todas as terras. Então Deus não quer confinar o reino numa nação sem que essa nação abençoe todas. Porque Davi é da tribo de Judá e é de Israel. Mas Davi não é da Palestina, não é, por exemplo, de Angola. Então ele é limitado. Só pode ser um rei Deus, que é Deus de Angola, do Congo, do Brazzaville e de qualquer sítio. Ele é o único que pode ser de todos. Porque se for só de uma nação, será um Deus intruso, será um Deus colonial, colonizador. Então Deus não queria ser Deus só de uma nação, mas a nação queria privatizar Deus para eles e então tornar o rei só deles. Deu Saul falhou. Deus disse assim: deixa eu dar amor ao rei. Samuel, vai, tem um moço chamado Davi, ele é segundo o meu coração. E Deus dá Davi. Davi acerta muito, mas erra muito. Nasce Salomão. Salomão erra muito, acerta um pouco. Vem Roboão. Roboão erra e divide o reino. Mas só que Deus tem um plano. Davi foi dado, Davi gera Salomão, Salomão Roboão, Roboão divide com Jeroboão e vai. Só que Deus vem e encontra José, da tribo de Judá, casado com uma mulher ou despojado chamado Maria. Fala com Maria, fala com José, diz: eu quero nascer aqui, eu quero nascer nessa linhagem, porque o rei é rei, mas quando ele morre, seu filho assume o reino. Então, quando Davi morre, Salomão assume. Quando Salomão morre, Roboão assume. Então, os filhos substituem. Então, Deus, que deu por poder e autoridade seu reino a Davi, agora entrou na linhagem de Davi, nasceu de José e Maria, e agora é filho. O reinado que começou aqui, chegou aqui. Ele tomou o reino. Aonde está o menino que é nascido rei dos judeus? Jesus nasce rei. Ele toma de volta o reino que ele deu aqui. O reino que ele deu aqui, ele recebeu de volta aqui. Só que esse menino que nasce tem um nome, e o nome dele são títulos. Ele é Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte. Ele é Emmanuel, Deus conosco. E Deus se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus recebe o reino e Jesus é perseguido. Para provar que Jesus é exatamente o que se disse dele, é que Jesus tinha todas as características, não só dos reis, mas também dos profetas. Quando Moisés nasce, Faraó já era rei e lhe persegue. Quando Davi é ungido, Saul já é rei e lhe persegue. Quando Jesus nasce, Herodes já é rei e lhe persegue. Aí está a provar que ele é exatamente o que se previa que ele seria. Aí Jesus nasce. Assim como Moisés se esconde no Egito, Deus disse a José: pega o menino, lhe esconde no Egito. E Jesus fica no Egito até os 12 anos, volta para sua terra. O reino está sobre ele, o principado sobre o seu ombro. Ele começa qual trabalho? Jesus não senta num trono, senta num poço para evangelizar uma mulher.
Senta na rua, levanta coxo, dá vista aos cegos. Ele não é um rei do trono, é um rei das ruas. É a cultura dele, é falar com as pessoas da rua, é evangelizar homens na rua. Este rei, quem é este rei? Um rei diferente, um rei diferente. Agora perceba, Jesus chama discípulos. Jesus chama discípulos. E o seu ministério é tríplice. Jesus chama discípulos. Ele diz assim: não vos chamarei mais servos, mas irmãos, amigos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor. Vocês são meus amigos. Aí os servos ficaram amigos. Andou mais um pouco com eles. Na ressurreição disse às mulheres: vão anunciar aos meus irmãos. Oh, então eram servos no princípio, são amigos no meio, na ressurreição já são meus irmãos. Paulo explica que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Logo, este rei que nasce cobre pelo menos dois requisitos importantes. Este rei que nasce, Jesus, ele é Deus, mas também é homem. Ele é Deus, como Deus quis que fosse Deus a reinar, mas também ele é homem, como os homens queriam que fosse homem a reinar. Jesus é exatamente como Deus quer, mas também é exatamente como os homens querem. Deus quer Deus, e os homens querem homem. E Jesus é Deus e homem. Ele é o desejado das nações. Ele é o desejado das nações. Mas ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, filhos, filhos. Aleluias, aleluias. Agora perceba aqui esse mistério. Jesus vem, tem um princípio no reino. Quando o rei morre, o filho assume. E Jesus vai numa cruz, e na sua morte gera para Deus filhos. E quando Jesus morre, então tem dos seus filhos assumir. E então Jesus não gera um filho, Jesus gera filhos para Deus. Por isso está dito que somos nele feitos reis e sacerdotes. Só que Jesus morre e nos gera como reis. E esse princípio da morte do rei fazia filhos reis. Mas o mesmo princípio da morte do sumo sacerdote fazia filhos sacerdotes, ou assumir o seu lugar. Então um pai rei gerava reis, e um pai sacerdote gerava sacerdotes, podendo o pai sacerdote gerar profeta, como era Ezequiel e João Batista. Então quando Jesus morre, sendo ele rei, gera reis. Quando como sacerdote, gera sacerdotes. Só que ao terceiro dia ressuscita. E o reino está outra vez em suas mãos. Aqui então não tem como dizer que ele é apenas rei, sem dizer que ele também é rei dos reis. Então Jesus não está a reinar homens, Jesus está a reinar reis. Jesus está a reinar reis. Ele é sumo sacerdote que reina sobre sacerdotes, que ora e intercede. Esta missão não é de uma nação. Essa missão é para as nações. Nota que a cultura que estamos a falar aqui hoje é a cultura de uma conversa começada com um homem. Se vir outra pessoa dizer não, essa cultura aqui é do Médio Oriente, nós temos nossa cultura de África. Então onde a conversa com aquele ancestral? Tem
temos que entender que essa conversa Deus falou com um homem chamado Abraão. E essa conversa agora está na Ásia, nas Américas, nas Europas, na Austrália. Mas onde? Oceania. Amado, você acha que essa conversa é normal? Não envolveu dinheiro, promoção, é só conversa. Não tinha redes sociais, Instagram. É mesmo só andar a pé, a obedecer uma promessa de ir numa terra. E essa promessa não é apenas material, ela é espiritual. Porque Deus falou com um homem que tinha corpo e tudo do corpo dele se cumpriu. Os filhos do corpo dele estão dentro da promessa. É que Deus falou tão grandemente com Abraão que tudo que ele gerou com o corpo caiu na promessa. Inclusive o que ele fez de errado com o corpo. Abraão, quando Deus lhe chamou, até erro dele, fez filho com Agar. Hoje são os muçulmanos. E dizem que o islamismo é um dos erros, é uma das seitas do cristianismo. Surgiu 600 anos depois. Maomé começa aquelas visões alucinantes com Gabriel por causa da concepção do evangelho. É ali que precisamos ter cuidado. Porque o evangelho mal anunciado pode criar um monstro. 2.000 milhões de pessoas no mundo. São quase 2.000 milhões, são islâmicos. Por causa de quê? Porque até erro de Abraão colocou milhares numa fé, ainda que distorcida, mas presente no mundo. Hoje se conta assim: cristãos, quase 3.000 milhões. Islâmicos, quase 2.000 milhões. Depois vem os judeus, os budistas, os hindus. Conversa com um homem num mato qualquer da Mesopotâmia, criou tudo isso. Amado, mesmo que você explicar que não, contanto que a lógica, a ciência, amado, só isso aqui era para refletir. Como é que conversa de um homem que não escreveu nada? Quem veio escrever depois é filho dele, Moisés, é que escreveu que o nosso pai Abraão teve uma conversa com o pai e falaram isso, e me deu, as palavras estão aqui, a revelação. Por quê? Why? Você pode aqui me amarrar, eu não vou mais largar. Os filhos de Abraão no sangue entraram na corrente. E nós que somos filhos pela fé, estamos na corrente. Somos filhos no Espírito. E nós somos a centralidade dos filhos, porque os filhos do sangue eram apenas parábola para explicar os verdadeiros filhos, que são na fé. Porque quando Paulo percebe que ele era filho no sangue, percebe que ele era parábola. Ele disse: essa salvação é primeiro para os judeus, depois para os gregos e outros. Então estava querendo dizer que até os judeus ainda não estavam salvos. Tudo que se falou para os judeus era apenas sombra, era apenas exemplo, era apenas alegoria, era apenas parábola. A explicação são vocês. O que precisamos entender do evangelho é isso. Sempre que Jesus contava parábolas, os fariseus não entendiam. Os discípulos perguntavam: por que falas em parábolas? Jesus estava fazendo isso para explicar que tudo que se falou antes eram parábolas. E ele era a explicação. Todo o sacrifício de animais eram parábolas. Jesus era a explicação. É por isso que quando Jesus morre na cruz, Jesus não morre apenas na conta dos homens, morre também na conta dos animais. Nenhum animal morre mais. Não matem mais animal. Tudo era parábola. Era exemplo. É sua explicação. Não mate mais nenhum animal. Não mate mais nenhum cordeiro. Não mate mais nenhuma pomba. Não mate mais nenhuma rola. Eu sou a explicação. Eu gostava de dizer que quando Abraão tentou matar seu filho, Deus disse: não mata, está aqui um animal. Mas quando os judeus tentaram matar animais, Deus disse: não mate mais, está aqui meu filho. Aleluias! Meu filho!
E Jesus morre uma só vez por todos os homens. Bebê que ainda não nasceu pode ter acesso ao sangue que já foi derramado. Voltem para as vossas aldeias, sabendo que nós estamos numa história alheia. A história de Deus é essa: que todos lhe conheçam, que Satanás seja derrotado e que todos assumam a cultura de que a história é de Deus. Eu estou na história. Eu estou na história. Se você pensar assim, pode passar fome na paz, pode ficar sem dinheiro na graça, pode passar dificuldade na alegria. Fala só assim: estou na história. Para terminar, eu gosto de dizer essa frase, é bem recente, mas gosto de dizer assim: nós andamos a ler rápido os que os outros viveram devagar. Quando você lê Bíblia, você está lendo rápido história que os outros viveram. Essa Bíblia foi escrita em torno de mais de 1500 anos, e você pode ler isso em um ano. Então, como você lê 1500 anos em um ano, em 3 meses, é que nós lemos rápido o que os outros viveram. Se você lê a história de José, vai te cuiabué. Vai ver José, libertaram, foi no Egito, já é governador. O Senhor me usa como José. Mas José, essa história que você está lendo rápido, ele viveu devagar. Ele no poço, passou horas. Os irmãos não planejavam lhe matar, ele a sofrer: Deus, me abandonaste. Foi na casa de Potifar, parece que a vida está aí bem, prisão, na cadeia, 2 anos, duro, sofrimento: Deus, me abandonaste. Você fica calmo, história minha, deixa eu terminar. Deus, meu ministério está falhado. Teu o quê? Ministério é meu, você só te mete lá, faz o trabalho, aguenta. Essa parte do ministério é para você sofrer um pouco, para mim glorificar o meu nome aqui, lá no fim. Essa carência de hoje é para que o meu nome seja glorificado depois. Tudo está no projeto de Deus. Sabe o que eu queria vos dizer? É que o que vocês estão a viver no meio. Vossa história não é fim, é meio. Sabe qual é o fim? O fim está escrito aqui em Apocalipse. Tem um livro aqui que já conta como é que as coisas vão acabar. Não importa o que você vai fazer hoje ou deixar de fazer, vai acabar exatamente como está escrito aqui. As coisas vão ser exatamente como está escrito aqui. Não diga que está a falhar uma coisa que já acabou. E acabou bem. Diga: acabou bem. O que eu estou a viver hoje acabou bem. O que eu estou a passar hoje acabou bem. Nossa história de missões acabou bem. Milhares e milhares de todos os povos e línguas estão nos céus. Povo de todas as nações e etnias estão nos céus. Homens vestidos de brancos, grandes e pequenos, de todos os povos e línguas, falando que Congo, Ngangela, Umbundo, Ovimbundo estão nos céus. Quero te dizer assim: alguns homens que aqui no Apocalipse estão no céu, você ainda não lhe falou, mas vai lhe falar, vai lhe contar sobre ele estar lá. Quando você fazer o próximo evangelismo, lhe fala assim: sabe que você está na Bíblia? Lhe conta: estás na Bíblia. Quando ele perguntar aonde, ele abre esse versículo: e vi uma multidão que não se podia contar. Fala: estás aqui nessas multidões, estás aqui. Vem rápido, estás aqui. Estás contado entre esses milhares e milhões. Cultura. Essa é a cultura. Fala para os teus filhos, fala para a tua esposa, fala para o teu primo, fala para os teus irmãos. O que Deus falou com Abraão está a falar contigo hoje. Todas as famílias da terra serão benditas. Todas as famílias da terra. Oh, aleluia. Fale com Deus agora, fale com Deus agora. Diga: Senhor, a história é tua. Obrigado pelo privilégio de me colocar na tua história. Obrigado por me chamar na tua história. Obrigado por contar comigo na tua história. Obrigado por meter o meu nome na tua história. Obrigado por me mencionar. Não merecia ser o ministro desta palavra. Não merecia ser contado como um obreiro desse ministério. Fale.
Cazzo prosate.